Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 22 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 49 minutos, no Brasil, 15h49 da tarde. Gente, a BTC aqui nos 5 minutos está digna da literatura de análise técnica, basicamente estressa a aresta superior, bate lá, volta para desenhar fundos ascendentes, essa cunha fatalmente vai explodir em direção a 70 mil dólares. Eu volto a alertar os senhores, essa semana é uma semana absolutamente atípica e única para o mundo cripto. Amanhã, terça-feira, começa a negociação de ETF de ETH no mercado TradeFi norte-americano, na Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York já confirmou que vai também autorizar a negociação de ETFs de Ether no mercado à vista. Quinta-feira tem os dados do PIB do segundo trimestre de 24. Sexta-feira tem PCE, o índice de inflação preferido do Fed. Sábado tem fala do Donald Trump na Bitcoin Conference em Nashville, no Tennessee. É, no mínimo, muito arriscado os senhores estarem desembarcados do mundo cripto neste exato momento. Eu reportei que quando a BTC estressou, a base da banda de Bollinger aqui no diário não era um bom negócio sair, como também não é um bom negócio se posicionar, comprar no topo, mas como a gente vai testar já é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, é a sexta, vai ser o sexto estresse desse patamar de 70 mil, lembrando que a BTC claramente está congestionada numa figura de congestão que tem por centro gravitacional as máximas do último ciclo. Só não vê quem não quer. Esses pseudo-criptoanalistas que estão reportando topo para esse ciclo nesse patamar, tem gente falando que a BTC desenhou o topo desse ciclo em 73,777, quando ela bateu ali em março de 24. Gente, essas pessoas falam do que elas absolutamente não sabem e desconhecem. Pouquíssimos cripto-influencers, esses supostos cripto-influencers, merecem um unfollow. Eles basicamente não vivenciaram um halving, um bull run, um inverno cripto inteiro e outro halving. É gente destilando chorume e falando o que não sabe. Como já é basicamente a sexta vez que a gente vai estressar esse patamar, é muitíssimo provável que com essa confluência fática incomum, eu diria no mínimo incomum, ETF de ETH no mercado à vista, fala do Donald Trump, é a primeira vez que um candidato à presidência dos Estados Unidos vai dar o ar da sua graça numa Bitcoin Conference. E rola um zum de que ele vai tratar do assunto criação de um tesouro nacional em BTC. No gráfico semanal, aqui no Heikin Nash, não há como negar que a BTC rompeu de forma ascendente essa canaleta virtual de baixa, que na verdade era só uma bandeira de alta. Isso aqui fatalmente vai devolver uma pernada de número 3, que tem que ser proporcional à pernada número 1, de número 1. Na projeção, a nebulosidade esverdeada voltou a ganhar espessura. O RSI estocástico, que estava no limbo, no zero, voltou a escalar em direção aos quadrantes mais tópicos da métrica. Neste exato momento, é mais arriscado os senhores estarem desembarcados do que embarcados. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque as altcoins vão protagonizar uma movimentação no mínimo histórica. Essa onda 3 das altcoins vai levar o Total 2, que mede o market cap de todo mundo cripto, com exclusão da BTC, para 2 trilhões. Tem gente achando que vai comprar Solana abaixo de 200, mas nunca mais o sujeito vai ver uma Solana abaixo de 200. Até o final desse ciclo, facilmente uma Solana bate mais de $1.000. Tem gente achando que vai comprar a VAX abaixo de 50. Se a gente iniciar essa pernada de número 3, é chapéu pro palhaço. Nunca mais o sujeito consegue comprar uma VAX abaixo de 50. Ou seja, a janela temporal de oportunidades está se fechando. Essa confluência fática absolutamente incomum
de estreia de ETF de Ether no mundo TradFi, nas bolsas tradicionais, dados do PIB do segundo trimestre, dados do PCE, o favorito, o preferido do Federal Reserve, fala de um presidente favorito à corrida presidencial rumo à Casa Branca na Bitcoin Conference. Eu, particularmente, acho absolutamente insano o sujeito estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento. Na Seara Fática, preço do Ether, né, da ETH, pode flutuar como flutuou o preço da BTC quando do início de negociação do ETF de BTC no mercado à vista? Essa é a grande pergunta. Os tickers de negociação na Bolsa de Chicago já estão disponíveis na página da Bolsa de Chicago. Basicamente, foi a Franklin Templeton, Grayscale, VanEck, Bitwise, 21 Share, Fidelity, enfim, as gigantes que emitiram também os seus ETFs de BTC no mercado à vista estão emitindo o ETF de Ether também no mercado à vista. Os tickers já estão aqui disponíveis, as taxas já estão disponíveis. É muitíssimo provável que o mercado pregue uma peça. Tem muita gente alavancando no sentido short, achando que vai rolar uma similaridade gráfica movimentacional da estreia do ETF de BTC. Mas o apetite institucional pelo ETF de ETH está absolutamente insano. Então, até aqui na capa da Market Watch, que pertence ao grupo Wall Street Journal, os ETFs de BTC e ETH estão transformando grandes investidores, grandes players de Wall Street, em basicamente convertidos criptográficos. Fidelity, Citadel, esses gigantes que administram dezenas, centenas de bilhões de dólares, alguns até trilhões de dólares em ativos, basicamente estão consumindo esses ETFs e não vai ser diferente com relação a ETH. Não subestimem a movimentação do Ether a partir de amanhã. Tem gente achando que a ETH vai repetir a movimentação da BTC, mas na minha leitura tem mais chance dela subir e liquidar toda essa galera que tá achando que vai rolar um pullback como aconteceu com a BTC, do que é mais fácil subir do que cair. Mas enfim, com esse apetite institucional revelado, é muito provável que a gente sofra um pump para depois eventualmente dar um dump, porque tem que liquidar os super alavancados para depois continuar subindo. Mas repetir o movimento da BTC, que acabou caindo ali por uma semana e meia, duas, eu acho um pouco improvável. Enfim, quem se interessar, os tickers já estão disponíveis na página da Bolsa de Chicago. E a liquidez global segue se expandindo. O que ela diz sobre o futuro da cotação e do market cap da BTC? Quando a liquidez global, o M2, que inclui dinheiro e ativos líquidos, aumenta, o preço do Bitcoin sobe. Quando a liquidez global seca, o preço do Bitcoin cai. Os fluxos de ETFs, agora criptográficos no mercado à vista, e o crescimento de stablecoins, como o SDT e o SDC, que estão ambas caminhando para um market cap acima de 200 bilhões de dólares, mostram como a pressão sobre o market cap da BTC é exercida por conta do aumento da liquidez global. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Uma das maiores forças motoras de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto é a expansão do M2, que basicamente se expande quando estados soberanos começam a imprimir riqueza. Porque isso não tem lastro. Quando o governo norte-americano começa a emitir treasuries, bonds, enfim, o endividamento público brasileiro, nota do tesouro, letra do tesouro, quando essa impressão começa a ficar bizarra, aí, meus amigos, a pressão para a expansão do market cap da BTC, principalmente, fica insustentável e ela acaba desenhando aquela parabólica. É isso que vai acontecer. O Banco Central norte-americano está em vias de iniciar o corte na taxa básica de juros a partir de setembro. Tem gente brincando com a sorte, achando que, eu vou esperar, Renato, o início do corte da taxa básica de juros pelo Fed em setembro. Eu vou esperar o Donald Trump tomar posse para acabar com a guerra
russo-ucraniana. Gente, quem esperar tudo isso, quem esperar o mundo voltar a ter o som dos violinos e ter cheiro de flores das ruas, vai pagar 250 mil por cada Bitcoin. A hora de comprar é quando há sangue nas ruas, ao som dos canhões. Essa é a hora de comprar naquele cenário de terra arrasada, naquele cenário bizarro de guerra. Essa é a hora de comprar. Agora, meus amigos, que tudo parece que vai virar novamente um mar de flores e som de violinos, o sujeito vai pagar no mínimo 6 dígitos por BTC. Quem não sabe o que comprar, essa é a hora. Cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa da Market Watch, ETFs de BTC e Ether estão transformando grandes players investidores de Wall Street em convertidos criptográficos. Citadel é o maior exemplo. JP Morgan já foi crítico da BTC. Ele já, num passado não muito distante, a direção global do JP Morgan proibia os subordinados, diretoria, a se referir a BTC como investimento. E hoje eles são vorazes compradores de ETF de BTC. O mundo não gira, ele capota literalmente. E Kamala Harris rasga elogios em favor do Joe Biden nos primeiros comentários públicos. A Nancy Pelosi também endossou a candidatura da Kamala Harris, que precisa da confirmação do Partido Democrata. A Pelosi é aquela que rasgou o discurso da União que o Trump fez quando era presidente na Câmara Federal Norte-Americana, rasgou o discurso do Trump na cara dele. E a Pelosi democrata apoia também a candidatura da Kamala Harris, que acabou atraindo uma tsunami de doações democratas, mas na minha leitura não tem como isso ser revertido. Os próprios líderes mundiais correram para avaliar, até cortejar a Harris, mas a maioria se prepara para a vitória do Donald Trump. Está aqui na Bloomberg, principalmente aliados europeus depositam esperanças em Kamala Harris, mas a maioria já cria laços de conexão com a assessoria do Donald Trump. O Trump vai esvaziar a OTAN europeia, o Trump não vai mandar mais um centavo pro Zelensky na Ucrânia. O Trump basicamente vai transformar 2025 para a Europa, principalmente, a Europa de 2025 vai ser bem diferente da Europa de 2024. O Donald Trump vai apertar um botão de reset para os europeus. Apesar de alguns líderes depositarem esperança na Kamala Harris, a maioria reconhece que a distância é muito grande. Pode ser que ela consiga se aproximar ali e causar algum frenesi no final da corrida eleitoral, mas é muito improvável que ela consiga vencer o Donald Trump. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Gente, a nossa semana tá absolutamente insana, com ETFs de ETH tendo início de negociação no mundo TradeFi, Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York já confirmou em poucas horas, PIB do segundo trimestre em poucas horas, PCE na sexta-feira e fala do Donald Trump no sábado na Bitcoin Conference em Nashville, no Tennessee. Quem não sabe o que comprar, é bom se posicionar no Gemas Altcoin Alert, porque qualquer desses fatos pode ser o catalisador da BTC em direção a 100 mil dólares. No semanal, não há dúvida nenhuma de que houve o rompimento. Isso aqui, fatalmente, se romper 73777, é chapéu por palhaço, porque a gente já estaria literalmente investigando a nova faixa de justiça do preço da BTC, porque não há nenhum suporte nem resistência se a gente desenhar um novo all-time high, uma nova máxima de todos os tempos. A gente entraria ali no vácuo do espaço sideral buscando a nova faixa de justiça do preço para BTC. Não ousem arriscar, porque não haverá um ponto seguro de entrada. E quem tá achando que o padrão comportamental da ETH vai repetir o padrão comportamental da BTC, pode eventualmente estar redondamente enganados. Enfim,
Daqui a pouco não. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.